Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar sobre funções do Excel. Função romano versus função arábico. Eu construí um modelinho aqui simples para a gente aplicar essas duas funções e entender todos os detalhes. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe essa planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Como assim funções romano e arábico? Eu criei aqui um modelinho. Quando eu pressiono F9, eu tenho dados aleatórios, a numeração normal e também algarismos romanos. Pressiono F9, olha o que acontece, eu tenho dados aleatórios. Vamos supor que em algum momento você recebe uma numeração e precisa converter para algarismos romanos e vice-versa. Imagina que você recebe uma lista aí de algarismos romanos e precisa converter para arábico, pois os números maiores nem sempre a gente sabe o que é e dependendo da quantidade, uma função vai ajudar bastante. Para esse tipo de trabalho, nós temos as funções romano e arábico. Para aplicar a função romano, muito simples, igual romano, começo a digitar, abro parênteses, vamos entender um pouquinho aqui os elementos, os argumentos da função. Ela pede um número, obviamente, ponto e vírgula, forma. Perceba que a forma está entre colchetes. Isso significa que não é um argumento obrigatório. Então eu venho aqui na numeração, ponto e vírgula, olha o que significa a forma. É muito interessante a função romano, porque ela te dá a opção clássica, mais conciso ainda, mais conciso ainda e simplificado. Então você tem várias formas de simplificar os algarismos romanos, isso é bem legal. Para este exemplo eu vou utilizar a opção 4, simplificado. Escolho, pressiono o Tab e posso fechar a minha função. Agora eu colo para todas as linhas e olha que interessante, quando eu pressiono F9, eu tenho aqui a conversão dos números para algarismos romanos. Da mesma forma eu posso fazer isso com a função arábico. Ela é ainda mais simples, porque não tem a possibilidade de simplificação. Então, igual arábico, começo a digitar e o Excel vai me oferecer a função. Eu dou o Tab para aceitar e perceba que o único argumento é o texto, deixando essa função ainda mais fácil que a função romano. Quando eu defino o texto, fecho parênteses e dou Enter. Olha o que aconteceu. Ele vai fazer aqui a conversão através da função. Como eu tenho informações na lateral, eu posso clicar duas vezes para aplicar a fórmula até o final. E agora quando eu pressiono F9, eu tenho os dados aleatórios e as conversões automáticas. Isso é muito legal. Você pode ter se perguntado como que eu criei os dados aleatórios. No caso da numeração normal, é muito simples. Eu utilizo a função aleatório entre, valor mínimo 1, valor máximo 1000. Colo para todas as linhas e assim eu vou ter os dados aleatórios. Já no caso dos algarismos romanos, é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil de resolver. O primeiro passo é criar uma numeração e utilizar a própria função romano para fazer a conversão. Nesse caso eu fiz até o número 500 com todos os dados convertidos. Tendo essa tabela, fica simples também. Eu vou utilizar uma adaptação, uma função aninhada. Eu inicio a função procv e depois eu utilizo a função aleatório entre, porque eu sei que eu tenho numeração de 1 a 500 e quando eu encontrar um desses números aleatórios, ele faz a procv e traz a resposta da coluna 2. É assim que eu trago os algarismos romanos aleatórios aqui para essa tabela. Depois disso, basta fixar a matriz tabela e colar para todas as linhas. Vai funcionar muito bem. Esse é o nosso vídeo de hoje, função romano versus função arábico. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.